noite a todos, é um prazer e agradecer, né, ao nosso amigo Alex, que é a voz da Fenalto, né, por essa parceria, agradeço muito, ao André, que também vai colaborar, e a você, Siqueira, que vai mediar, todos vocês, e todos os presidentes que estão aí, os amigos, Rodolfo, Ricardo, enfim, a todos que estão aí, parceiros, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento. Obrigado a todos. É com a palavra aí agora, senhor Alex. Bom, vamos lá. O tema é transformação digital. Mas eu acho que vale lembrar que essa transformação digital que está tanto na moda hoje, que a gente tanto fala, ela já acontece há muito tempo. Ela faz parte da nossa vida, só que ela fazia parte de uma maneira diferente. As pessoas usavam a transformação digital para o convívio social, ou pela rede social, ou pelo Facebook, ou pelo Insta, ou fazendo live, mas, na verdade, com um âmbito muito mais social do que profissional. As pessoas não se adaptavam tanto a isso, principalmente os caras old school, né, que estão muito acostumados com reunião, com tete-a-tete. Mas se a gente for ver, há 40 anos atrás, e agora eu vou trazer aí para o grupo uma experiência minha, eu trabalhava numa empresa, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos numa empresa chamada Arthur Andersen, uma empresa de consultoria, e que ela foi mudando de nome ao longo do tempo. Ela virou Andersen Consulting, depois Accenture. Hoje é Accenture aí no mercado. E naquela época, nos Estados Unidos, a gente falava muito do gap tecnológico, de tecnologias que a gente via nos Estados Unidos com tecnologias do Brasil. Uma delas não era nem propriamente um gap de tecnologia, mas sim de comportamento social e corporativo. Então, naquela época, a minha base era Chicago, eu trabalhava e morava em Nova York e atendia clientes de Nova York e de Miami. Eu, por ser brasileiro, falar português, eu atendia o grupo Republic National Bank, o Banco Safra, que estavam em Nova York, e também clientes brasileiros, logo que o Collor abriu o mercado para exportações de veículos, né, para a gente poder importar os veículos. Pois bem, nessa época a gente não fazia teleconferência, mas fazia muito conference call. Então as reuniões já eram todas à distância. O termo home office, eu lembro que quando eu mudei para o Brasil de volta em 99, pouca gente conhecia, as pessoas não entendiam o que era isso home office e levavam essa história até com uma certa comodidade. O cara queria trabalhar em casa para ficar em casa, e nos Estados Unidos há pelo menos 40 anos já existe o termo home office. Eu trabalhava em casa porque a minha base era em Chicago, então era muito mais prático isso. Então, essa linha que veio acontecendo, e esse gap grande, ele continuou funcionando de um lado social, comportamental, e que hoje impactou a gente no mundo corporativo. Com a chegada da Covid-19, aqueles que não estavam adaptados a isso tiveram que se mergulhar na tecnologia. Até uma das visitas que eu tive lá no estúdio da Jovem Pan foi o próprio Nilson e Lídio falando do mercado de seminovos e usados. E há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente já falava da importância da jornada digital. Eles mesmos me ensinaram o que era essa história de jornada digital junto às concessionárias, a importância disso, principalmente na economia de tempo. O tempo é muito caro. Então, a jornada digital, que alguns já praticavam, hoje a Forceps todos estão praticando. Então, quem que vai sair na frente nessa história? Aquele cara que já tinha isso no seu dia a dia. A própria Volkswagen, eu tive experiência lá o ano passado na Alemanha, fazendo uma visita, inclusive com o Pablo Dissi, que vai ser um dos que vão estar aqui com a gente hoje, né, com comentários aqui. Ele apresentou um sistema para a gente de uma torre em Wolfsburg. Eu não sei quem já teve a oportunidade de conhecer a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg. Uma torre onde você faz a compra, e isso já funciona há mais de 10 anos, onde você faz a compra do automóvel e, de maneira bem robótica, um elevador sobe, ele pega o seu carro, primeiro isso antes na linha de produção, né? Mas quando está pronto o carro, sob encomenda, ele pega, ele entrega esse carro de maneira super automatizada, é uma coluna com mais de 200 carros, e cada um com o seu númerozinho do cliente. No dia da entrega, eles simplesmente colocavam o carro e levavam numa carreta para o consumidor. Eles perceberam que as vendas começaram a diminuir. O que eles proporcionaram a partir dali foi a humanização da tecnologia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso deve ser aplicado hoje nas concessionárias quando terminar a pandemia. Como que funcionava? Essa entrega era feita no pátio
da Volkswagen dentro da fábrica para criar para esse cara que é apaixonado por uma marca a experiência de conhecer a fábrica e de maneira super segura ele receber o seu carro nas mãos do vendedor, onde esse vendedor, na hora da entrega do carro, ele faz um tour, não só na fábrica, mas também no carro, explicando os principais atributos de tecnologia, de conforto, de segurança, e convida a família para estar lá. Então, a gente vê um movimento muito grande de tecnologia, de transformação digital, que antigamente era muito de boca para fora, né? Era tudo muito bom na prática, na teoria, mas na prática não era utilizado. E hoje as empresas precisaram antecipar tudo isso para colocar efetivamente na prática, até por sobrevivência. Então, o brasileiro ele sempre teve muita história da tecnologia por modismo. Então, essas compras, esse consumo sempre foi muito em cima o vizinho olhar porque ele tinha um carro novo na garagem, ou que ele estava com um novo modelo do celular da Apple na mesa do restaurante, ou da minha época, pior ainda, o videocassete. O cara comprava um videocassete G9, ele nem sabia mexer direito naquele, ele ia em seguida para o G21, G22, por quê? Porque ele queria mostrar para o vizinho que ele estava por cima das tecnologias. Então, essa transformação digital, hoje, ela vai ser utilizada de maneira muito mais prática e muito mais útil para que o consumo seja feito de maneira racional. As pessoas vão começar a pensar mais na hora de consumir. Quando falam, vai ter algumas mudanças pós-pandemia, para mim a maior mudança que deve acontecer é o valor que as pessoas vão dar a duas coisas. A três, na verdade, né? A saúde, ao dinheiro e ao tempo. Então, antes de eu me estender muito aí, para a gente chegar no que vai ser daqui para frente, eu queria convidar o André Salles, para passar para a gente uma leitura de como tudo isso começou. Porque quando não falta o dinheiro no bolso, não se promove mudança no país. É diferente de uma Alemanha que veio de um pós-guerra e tem isso arraizado, ou seja, culturalmente já está dentro do alemão ele ter esse mindset, essa cultura de sobrevivência no dia a dia e não só depois de uma pandemia ou só depois de um pós-guerra. Então, eu vou pedir para o André agora participar com a gente para colocar o que aconteceu de 2008, quando a gente teve aquele problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos com o Lehman Brothers, até o finalzinho do ano passado. André. Boa tarde, pessoal. Quase boa noite, né? Espero que sejam todos bem. O Alex me pediu para levantar alguns números, né? Critério de contextualização sobre a live dele, de como estava o mercado antes e como está agora. O nosso ponto de partida, como ele mesmo disse, vai ser a grande crise financeira de 2008, né, na quebra do banco Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, em que a capacidade de produção focado no automotivo, o Brasil tinha uma produção de 3,7 milhões em uma capacidade produtiva de 5 milhões de unidades. Agora, detalhando os números de venda, que é um que interessa mesmo para a gente aqui, utilizando os dados da FenaBrave por emplacamentos e os dados da Fenalto por transferências. A gente começando em 2008 com os dados da FenaBrave, são 4,85 milhões de emplacamentos, considerando aí todo o setor automobilístico de ônibus, caminhões e motos em 2008. E a Fenalto nessa época ainda não computava, né? Se não me engano, começou a computar seus dados a partir de 2010. Então, essa crise teve um efeito imediato no mundo, demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, houve aquela história da marolinha, vocês devem se lembrar, mas quando chegou aqui no Brasil veio junto com um incremento de uma crise política no país. Então, a gente vai dar um pulo nessa linha do tempo até o início da retomada brasileira, trazendo alguns dados, então, indicados de 2016, ainda em queda. Os dados da FenaBrave de 2016 indicam 2 milhões de emplacamentos, foi uma queda pelo 4º ano seguido. E a Fenalto já com dados em 2016 de 13,3 milhões de transferências. Em 2017, praticamente estabilizado, né, foram 2,2 milhões nos dados da FenaBrave e 14,2 milhões nos dados da Fenalto. Já teve uma melhora nos dados da Fenalto. A partir daí, como vocês sabem, houve um crescimento, uma retomada de maneira tímida, e logo quando o mercado voltava a se empolgar ali em 2018, veio a greve dos caminhoneiros, e a esperança que era de retomar o número de 3 milhões de unidades produzidas foi atrapalhada, não só pela greve que eu já citei, mas também com uma crise na Argentina, mais uma crise na Argentina, né, que é um dos nossos maiores clientes importadores do Brasil nesse segmento. Então, no final de 2018, os dados da FenaBrave
foram 2,5 milhões, com destaque para caminhões, e os dados da Fenalto de 2018 com 14,2 milhões, também mantendo os números de 2017. Em 2019, no ano passado, chegamos muito próximos a assumir a marca de 3 milhões de emplacamentos novamente, na Fenabrave. Então, os dados da Fenabrave 2019 de 2,78 milhões, atinge o melhor resultado em 5 anos. E os dados da Fenalto também, uma leve melhora em 2019, 14,59 milhões. E aí chegamos nesse ano, né, o ano histórico de 2020, em que os especialistas fazem suas primeiras previsões do impacto da pandemia global de Covid-19 no mercado, causa uma retração de cerca de 70%. Isso ainda vai depender, né, da crise, se ela vai durar muito tempo, se vai ser lançada uma vacina logo agora, se vai demorar um pouco para aparecer, é só uma previsão inicial. Mas o que os números vão dizer, provavelmente retrata um baque forte no mercado. Mas o que a gente pode fazer agora, de certa forma, para amenizar isso daí, né? A gente sabe que os números vão ser piores. Será que a transformação digital entra definitivamente no escopo do mercado automotivo? E é disso que o Alex vai falar agora com vocês. É com você, Alex. Excelente a sua linha do tempo aí, deu para a gente ter um raio-x, né? Uma fotografia ampla de tudo o que aconteceu. Na verdade, eu acho que o mais importante para a gente desse momento, é ter muita calma. Vocês vão ver até pelo comentário dos presidentes, um fala de calma, outro fala de crise, mas principalmente de promover mudanças e a gente entrar de vez no mundo digital, mas com uma cabeça do que interessa para todo mundo, que é efetivamente efetuar vendas. O que todos precisam é venda, é resultado, né? Senão tudo que a gente está fazendo aqui é um grande blá, blá, blá. E o início de toda venda, isso eu aprendi também lá atrás, há 30 anos, na própria Arthur Andersen, é mais importante a gente criar uma fidelização com esse cliente, porque esse cliente já conhece a gente, ele já conhece a concessionária, ele já conhece o vendedor, ele já conhece o dono da empresa, do que prospectar novos negócios. Então, criar aí um ambiente seguro. A gente fala muito de protocolos de segurança e assim as empresas estão retomando, as fábricas estão retomando com protocolos de segurança, mas isso também já está incutido na cabeça do consumidor. Ele vai passar por um momento de insegurança muito grande, insegurança no trabalho, insegurança financeira, se ele tem caixa ou não para enfrentar essa pandemia, e principalmente quando tudo isso vai terminar. Então, vou provocar mais uma pessoa aqui, agora o Siqueira, como a gente já teve aí do mercado de novos, eu queria do Siqueira agora uma posição do que foi maio do ano passado, Siqueira, em comparação com maio desse ano, para o mercado de seminovos e usados, por favor. Em maio do ano passado, a venda de veículos foi de 1.279.000 veículos, né? Esse foi o resultado de maio de 2019. Maio de 2020, nós tivemos 444.653 veículos, ou seja, a gente teve uma queda de 65% nesse período de um ano aí, graças à Covid, né? Porque o tombo foi grande. A gente vinha em março, com a primeira quinzena de março, vinha 11% acima do que a gente tinha feito em média histórica, né? Média de vendas por dia útil de veículos, né? Do janeiro e fevereiro. Em março a gente estava acima em 11%. E veio a Covid e em maio nós chegamos a esse número de 444.653. Obrigado, Siqueira. Então agora, antes de eu colocar os presidentes para falarem, ou seja, os presidentes das 4 grandes montadoras do país, eu só vou fazer um alerta para vocês. Mais ou menos no finalzinho do vídeo tem um corte seco, mas principalmente por conta do nosso tempo. Então, como o nosso tempo é escasso, as entrevistas tinham mais de 15, 20 minutos, eu peguei um trechinho de 1 minuto e meio, mais ou menos. Então, vou pedir agora para o Mussa para trazer o nosso primeiro entrevistado, ou seja, ele concedeu uma entrevista para mim na Jovem Pan e eu separei um trechinho disso, eu falei com os 4 grandes, como eu falei. Então, o primeiro vai ser o presidente da Ford para a América Latina, o Lyle Waters, aí, e com um voice-over do meu querido amigo André, também lá do Vitor Brown, na verdade, lá da Jovem Pan. Como a gente está falando de mindset, há muito tempo atrás, vocês talvez tenham ido para o Japão só ou visto em filmes, os japoneses, há pelo menos 50 anos, utilizam máscaras.
E a gente via isso e não entendia o que eram as máscaras daqueles japoneses utilizando na rua. Isso é cultural. Então, uma das coisas que a gente tem mais que quebrar a barreira aqui no país, que eu sinto isso, é o aculturamento com a saúde e com a preocupação com o próximo. Ele usava máscara se ele tivesse com uma gripe, com um resfriado. Os condutores de todos os ônibus e todo o serviço público usavam luvas e toucas. Mesmo no Brasil, demorou muito tempo para chefes de cozinha serem obrigados, o pessoal que servia na cozinha, usar touquinha. Então, quando eu falava lá atrás de gap tecnológico e gap cultural, o Japão é uma ideia disso. A gente começou a ver o uso de máscara agora globalmente, mas antigamente a gente já via isso no Japão. Todo mundo com mascarinha, não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz muita corrida de Fórmula 1 no Japão e nós mesmos, jornalistas, estranhávamos aquilo. A gente imaginava que aquela pessoa por trás da máscara tivesse alguma doença infecciosa. Na verdade, não. A preocupação daquele cara que estava usando a máscara é com o próximo. E é isso que a gente está tentando aprender aqui agora. Hoje eu estive na Jovem Pan para entrar no jornal Jovem Pan e fui pela Paulista de máscara. Muita gente sem máscara. As pessoas se reúnem em grupinhos para fumar fora dos restaurantes, ou fora dos escritórios, na calçada da Avenida Paulista, fumando cigarro e todo mundo conversando como se fosse uma festa. Então, o problema nosso aqui, ele também é cultural e tem que ter essa adaptação cultural agora também na hora da venda, da transformação digital ser uma coisa, não no mundo empírico, mas no mundo real para realizar a venda. Não sei se o Mussa já tem aí o vídeo para colocar para a gente, Mussa. Conversa com o presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Waters. Lyle, seja muito bem-vindo aqui no programa e eu já aproveito para te perguntar, a pandemia, toda essa confusão aí que está levando o consumidor a ficar muito inseguro, vai levá-lo também para uma mudança na hora do consumo? Thanks, Alex, and good to be with you again. Obrigado, Alex. É muito bom falar novamente com você. A pandemia é certamente um desafio com mudanças no comportamento dos consumidores. O termo "fique em casa" ganhou um novo significado. Temos visto um crescimento das vendas online no Brasil e também uma jornada digital sendo conduzida globalmente. Na Ford, isso não é diferente. Estamos disponibilizando um serviço de entrega do automóvel a domicílio para tornar essa experiência ainda mais especial. Eu acredito que os sistemas de toque ou touch serão substituídos por comandos de voz, como também a manipulação física nas maquininhas de vendas. O manuseio das notas de dinheiro deve diminuir também. As pessoas devem trocar a utilização do transporte público e optar pela utilização de um leasing ou aluguel de veículos, aumentando assim a importância dos veículos e também de iniciativas experiência digital que já estavam para ser implementadas nesse mercado, mas com a chegada da pandemia... Bom, tá aí, não sei se vocês conseguiram acompanhar, eu só consegui quando fui lá para a tela. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas o que o Lyle falou é uma coisa que vai muito de encontro a esse novo momento até na compra do automóvel. Uma das grandes preocupações durante lançamentos que eu compareço das montadoras, durante as coletivas, é com o jovem. Esse jovem, ele se afastou do veículo. Antigamente, na minha época, e na época de muitos de vocês aí, exceção o André, a gente completava 18 anos, 17 anos, já ficava na fila para tirar a carta de motorista, para tirar a CNH, e queria aquele primeiro carro. Isso mudou, eu vejo pelos meus filhos, eu vejo pelos jovens lá da rádio, não existe mais esse anseio tão grande pelo primeiro carro. Ao contrário disso, as pessoas buscam, o jovem busca novas tecnologias e com a chegada dos aplicativos, né, isso virou uma febre aqui no Brasil e até para poder ir para a balada com segurança, para poder tomar sua cervejinha ou até para o trabalho sem o estresse de pagar um estacionamento muito caro, eles começaram a usar o aplicativo. Com a chegada da Covid-19, a preocupação com o transporte público e também pelo uso de aplicativo, existe uma grande chance de, quando terminar tudo isso e o mercado retomar, as pessoas voltarem a comprar o seu primeiro veículo. Então, eu queria colocar agora o André aqui como um jovem jornalista e um jovem, né, aqui nesse grupo, para dizer como que para ele a história foi do primeiro carro e se ele vê dessa maneira também, entre os amigos dele, esse distanciamento do jovem da compra para o primeiro carro e se isso agora pode mudar o comportamento por conta da Covid-19. Olha, Alex, eu vou falar aqui mesmo como as minhas opiniões pessoais, né? Vendo também os meus amigos, muitos deles
a gente consegue regionalizar isso, né? Em São Paulo, capital, por exemplo, onde eu tenho muitos amigos, a minoria é gritante de quem tem carro, quem não tem, né? Eu não sei se isso vai acabar influenciando, né, nesses meus amigos de São Paulo, sobre transporte público. Eles usam bastante carro por aplicativo também. Pode ser, eu não, sinceramente não tinha pensado nesse seu ponto de vista, que as pessoas podem acabar pensando, pô, se eu for utilizar um carro aí por aplicativo, ou um ônibus, ou um metrô, que seja, eu vou estar me arriscando mais, né, em relação à contaminação. Mas no meu mundo, aqui no interior de São Paulo, mais amigos meus possuem carros, né? E falando da minha experiência na compra de carro, nesses meus últimos 2 carros, eu tive um seminovo e tive um 0 km. No seminovo, basicamente toda a minha procura, a minha pesquisa foi feita pela internet. É uma coisa que, pessoal minha, eu gosto de pesquisar, até quando eu não estou procurando mesmo para comprar, eu gosto de pesquisar carros e eu faço isso tudo pela internet. É muito raro que eu vá fisicamente numa loja. É óbvio que na hora da compra, depois que eu achei lá no site, no aplicativo, o carro que me interessava, na hora da compra eu fui presencialmente, fiz o test drive, que é uma coisa que não dá para... Eu ainda não vejo gente comprando um carro sem fazer test drive, né, presencial. Isso eu acho também que, desde que a loja tome todas as suas medidas de segurança e higiênicas, eu acho que isso vai continuar acontecendo. Mas cada vez mais pessoas vão começar a procurar os carros pela internet, né? E no meu carro que eu tenho agora, que foi um 0 km, todo o meu processo de compra foi feito. Eu já sabia qual carro que eu queria, que é um Polo, né? Eu acho que o que o André falou é muito pertinente, até porque uma coisa que eu discutia com o Siqueira antes de a gente entrar aqui nessa live é o que pode retomar o mercado de seminovos e usados exatamente com esse segmento de pessoas que antes não queriam ter o carro, não tinham anseio do carro, não tinham necessidade do carro e agora vão querer o seu carro. Esse carro, então, não vai ser certamente um carro 0 km, porque ele vai usar o carro, não é para mostrar para o vizinho, ele vai querer o carro para necessidade dele, vai ser útil para ele. E dentro da utilidade dele, principalmente quando retomar o mercado e com a insegurança que o consumidor vai estar ainda, ele não vai querer gastar muito. Então, se o patamar dele estava num carro antes da pandemia de 120 mil reais, ele vai para um seminovo e usado de 60, 70. A mesma coisa, o cara queria de 50, ele vai procurar um seminovo usado de 30, 35. Então, acho que essa vai ser a maior promoção da mudança em cima de comportamento. E o Lyle Waters até comentou uma coisa, você vê que as montadoras também aproveitam esse momento, na verdade, para não deixar a venda acontecer, eles criaram um sistema chamado Ford Clean, que eles entregam para esse consumidor, e isso é importante nas concessionárias também, um ambiente seguro, um carro não só higienizado, mas também que passa por uma desinfecção total e com os mesmos protocolos de segurança que são dos hospitais. E esses protocolos utilizados na fábrica hoje, ele entrega o protocolo no mesmo carro que vai para esse consumidor como uma facilidade. Eu queria agora que o Mussa colocasse o Carlos Arlenga, que é o presidente da GM para a América do Sul, que tem uma visão não tão otimista, mas muito pé no chão também. Carlos, você tem uma visão muito global. Você já passou pelo Oriente Médio, pela Europa, pela Ásia e pelos Estados Unidos. Então, de uma maneira bem global e também especificamente aqui para o Brasil, como que você vê o cenário do mercado pós-pandemia? Olha, eu acho que ninguém tem visto uma coisa similar ao que estamos vivendo hoje do ponto de vista do impacto econômico. Tá? Eu acho que nós estamos voltando para trás quase 30 anos na nossa indústria, globalmente, mas especialmente no Brasil. Tá? Os níveis de atividade têm caído tanto que você tem que voltar 30 anos para achar uma coisa assim. O que acho que vai vir agora vai ser a parte mais difícil. Por quê? Isso não vai ser uma crise de curto prazo. Tá? O impacto econômico que já aconteceu realmente vai fazer um impacto enorme nas montadoras. Você sabe que basicamente o setor consolidado tem dobrado a sua dívida financeira. Essa dívida vai ter que ser paga. Tá? Então eu acho que vai ter menos investimentos no futuro. Eu acho que a recuperação vai ser lenta. Não vai ser questão de poucos meses. Estamos falando de uma recuperação de 2 a 5 anos. Tá? Então temos um cenário com muita falta de certidumbre para frente. Nós da GM vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz, né?
tentar investir e lançar produtos que os nossos clientes... Olha, é isso aí. A visão do Zarleng, ela não é tão otimista, não é tão para cima, e diz que a gente pode ter um recuo de 30 anos. A gente escutou isso em 2008, quando eu perguntava para pessoas do mercado financeiro e também da indústria automotiva, eles diziam que a gente só ia voltar daquele patamar que estava em 2008, como o André falou aí, que era na casa de 3,7 milhões de produção, com 5 milhões de capacidade produtiva, em 2020. Então, a gente já está em 2020, só que com um cenário muito pior por conta da pandemia, por conta das intempéries políticas, que também ajudou bastante para derrubar o mercado, enfim, alguns fatores aí. E outra coisa que ele coloca muito bem é a recuperação lenta, porque isso está criando muita ansiedade no mercado. O mercado todo está ansioso pela insegurança. E no Brasil a gente tem essa insegurança também, inclusive com a história das concessionárias. Não era só uma coisa federal aí do presidente da República, mas nessa semana a gente teve aí de novo um embate com uma decisão do Dória e um contraponto do Covas, onde o Dória falou que a partir de hoje a gente teria, a partir de segunda-feira, as concessionárias abertas. O Covas já jogou isso para o dia 15. Então, até os protocolos do próprio governo dão insegurança para todos e deixam essa história aí meio... o consumidor, que ele precisa ter confiança nesse momento e ter um respaldo, como ele tem na Alemanha, como tem na Inglaterra, como tem na França, a gente não tem aqui no Brasil. Então, essa jornada digital aí, ela vai demorar um pouquinho mais para acontecer e de maneira bem mais lenta. Pablo, como você imagina que vai ser o mundo, não só do mercado mesmo, mas das pessoas, pós-pandemia? Olha, em momentos de crise, aqui é uma crise sem precedentes, é bom respirar fundo, esfriar a cabeça e parar a bola. Você sabe que eu gosto de futebol e é bom sempre falar em analogias, parar a bola e respirar. Eu acho que esse momento não é momento de estimar o mercado desse ano, do próximo ano. Nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que ainda as concessionárias não abriram. Então vai ser muito difícil ver o comportamento do consumidor. Eu posso dar alguns exemplos da China, por exemplo. No mercado automotriz, a China, eles estão vendendo mais no segmento de entrada, porque as pessoas estão com medo de pegar o transporte público pelo coronavírus. Então estimulou a venda e o mercado da China voltou ao mesmo pré-pandemia. Eu acho que isso aqui no Brasil e na América Latina não vai acontecer, será uma saída muito mais devagar, mas quais serão as preferências? Será que as pessoas vão querer alugar, ou fazer um leasing de um carro, ou comprar com pagamentos para 2021? Eu acho que são todos temas, pegando o gancho com a tua pergunta anterior, como que os consumidores vão reagir? Eu acho que é muito cedo para falar, precisamos parar a bola, junho... Pois é, a visão do Pablo também é essa, de o mercado poder se aquecer ou através do leasing ou através do aluguel de carro, mas vai continuar movimentando. E tem uma coisa que eu não coloquei na entrevista que vale a pena dizer. Normalmente, todos esses grandes empresários e grandes presidentes das 4 montadoras, principalmente, têm contatos semanais, se não diários, com o governo e com o Ministério da Economia. O Pablo Dicey, faz umas 2 semanas, se reuniu com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, e pediu para ele uma coisa que ia facilitar a vida dos fornecedores e também das concessionárias, e isso não saiu do papel. O que era? Ele pediu que o crédito tributário das empresas pudessem ser utilizados como garantia para financiamentos no banco privado, no banco particular, para facilitar a vida desses caras e dar um fôlego maior durante esse tempo, já que tinha uma grande garantia. Qual o medo do governo? Inadimplência, o cara vai quebrar, mas se usar o crédito tributário, isso poderia, de alguma maneira, facilitar essa história. Então, foi por água abaixo, mais uma vez, onde o governo poderia ajudar as concessionárias, os fornecedores das montadoras, porque a produção ela pode começar, mas ele tem que estar muito preocupado com o fornecedor. Isso eu vejo em grandes empresas aqui no Brasil, já vi com bancos, vejo empresas alemãs, que elas, inclusive, estão antecipando o valor projetado, ou de fazer um evento, ou de construir, de repente, um cenário para aquela empresa, antecipam o valor, porque sabe que, nesse momento, a empresa perdeu o fluxo de caixa,
mas ela quer continuar tendo esse fornecedor. Então, isso é uma visão inteligente. Você manter a sua cadeia produtiva, não só na hora de você colocar a linha de produção da fábrica, mas também na hora de você ter a matéria-prima e você ter o seu fornecedor do seu lado naquele momento que a pandemia voltar. Você continuar com esse ciclo funcionando. E o que o Pablo Dissi tentou da Volkswagen junto ao Ministério da Economia foi exatamente isso e não aconteceu. Filosa, qual a sua leitura sobre a retomada do mercado pós-pandemia? Quando tudo voltar ao normal, quanto tempo ainda que você acha que vai demorar para que o mercado volte e os consumidores nas concessionárias? Bom, essa pergunta sobre o mercado é uma pergunta bem difícil de responder. A primeira coisa que é importante falar é que quando a gente retomará atividades reais de economia real, tudo isso acontecerá no entorno que a gente está chamando de nova normalidade, o new normal, né? Depois da crise do sistema de saúde vai acontecer inevitavelmente uma crise econômica forte, e isso vai impactar o consumo de automóveis, no nosso caso também, como o consumo de muitas outras bens e serviços. Esse é um primeiro fator para se adequar. E o segundo, que vai mudar o consumidor. Ele vai ter ideias e vai ter preferências levemente ou, em alguns casos, enormemente diferentes do passado. É nosso objetivo, mas também nossa tarefa como atores do mercado de automóveis é entender para onde vai esse novo consumidor e tentar prover para eles os bens e serviços que ele precisa. Olha, é isso aí. Todos eles na mesma linha. Na verdade, o lojista ou qualquer empresário hoje, ele tem que se preocupar muito mais em não em vender o que ele tem, mas de ele vender o que o consumidor precisa. E eu acho que essa vai ser a grande mudança de mindset, né, do consumidor daqui para frente, que é comprar o necessário, é comprar aquilo que precisa e o fútil vai ser descartado. Então, eu queria devolver aí agora para o Siqueira, para ele continuar conduzindo, para se alguém tiver alguma dúvida e fazer um bate-bola aí entre todo mundo, como o Pablo mesmo colocou, o Pablo Dissi, presidente da Volkswagen, vamos colocar a bola no chão, né, Siqueira? É isso aí. E é interessante porque esse raciocínio que foi apresentado de que na China as pessoas estão valorizando o uso de veículos, seja alugado, seja de que forma for, é uma leitura importante, porque as pessoas têm receio. E eu fico pensando o que vai acontecer conosco na hora de decidir, né? Falando assim, vou de Uber ou vou de um veículo alugado ou um veículo, sei lá, que eu controlo, né? Que eu sei como foi higienizado, eu sei como foi feito, né? É uma questão realmente muito importante essa daí. Mas vamos lá. Eu queria abrir para perguntas para o Alex, né? Que fez todo esse trabalho aí e juntou esse pessoal que colocou essas informações bastante interessantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alex, está ouvindo, Alex? Eu estou ouvindo sim. Vai lá, sim. Você falou do aumento da tecnologia embarcada, que essa é uma tendência e nós sabemos que é inevitável. Ao mesmo tempo, nós sabemos também que com a pandemia vai haver uma queda de renda de toda a sociedade brasileira. Quem era A+, vai virar A, quem era B+, vai virar B, vai haver eu não gosto desse termo, mas vai haver um downsizing na nossa sociedade em termos de renda e, portanto, de consumo. Você acha que essas duas tendências são contrárias? O encarecimento do veículo pela tecnologia embarcada ou não e a perda de renda do brasileiro? Olha, Rodolfo, é muito bem colocado isso. Na verdade, a gente sempre teve um problema muito grande no Brasil com a classe média. A gente sempre falou que nunca existiu essa classe média. O que eu acho que vai acontecer é que a pessoa que procura o mercado premium, esse cara não vai ser afetado. Ele já tem um caixa suficiente para segurar 1 ano, 2 anos, tal. Então, o mercado premium, que tem muita tecnologia
e aí vão chegar os autônomos, vão chegar os elétricos, eu acho que esse mercado não vai ser tão afetado. E a classe mais simples, né, que procura o carro de entrada, que procura o seu primeiro carro, esse sim vai ser afetado, e a classe média vai estar no limbo entre uma coisa e outra. Uma coisa interessante que foi colocado pela mudança de comportamento também, já que você falou de tecnologia, é pelo próprio sistema touch. O sistema touch, que veio para o mercado há pouco tempo, as maquininhas de débito, que chegaram há pouco tempo também, se a gente falar em 10 anos no mercado, mas é uma coisa nova para o Brasil, né, de você passar o cartão, de você não manusear o dinheiro, isso também, nesse primeiro momento, ele vai ser descartado. Como que você vai continuar usando um carro touch? O touch, você vai ter que lavar o carro inteiro toda vez que deixar com o manobrista, você vai ter o problema de mexer na tela. Então, vai mudar também esse comportamento, onde as pessoas vão querer mais tecnologia. Qual é o próximo passo da tecnologia, que também vai ser antecipado, e nos Estados Unidos já existe há muito tempo, que é você conversar com o Google, você conversar com aplicativos, e através do sistema de voz, você consegue trazer toda a tecnologia que tem naquele veículo através do sistema de voz. A mesma coisa quando você vai pagar, que já está chegando isso aqui também, como a gente fala de maquininha de banco, com QR Code. As pessoas não utilizavam QR Code. Tem isso no celular, mas não usavam. Que é aquilo de você apontar, sem contato nenhum, só com o seu celular, você aponta isso. Eu já vi no Pão de Açúcar, já vi no Extra, já vi no Carrefour, ou em qualquer loja, você aponta para o QR Code e você já tem a sua compra feita. Na França, começaram um sistema faz 5 anos de você entrar numa loja, e quem criou isso, na verdade, foi o Amazon, com a loja do Amazon. Você entra numa loja, você pega o produto e você coloca no seu carrinho, que você tem uma bolsa para você, e você vai embora. Você não passa nem naquele caixa eletrônico. Por quê? Cada vez que, quando você entra na loja, você deu a entrada na loja através do QR Code, e você é obrigado a dar saída, ele percebe a sua saída. O que você consumiu e você colocou dentro da sua sacola já é identificado. E na hora da saída você vai embora e vai ser debitado do seu cartão de crédito. Então, algumas tecnologias, voltando para o tema de tecnologia, elas vão ser antecipadas aqui para o Brasil, vão ser antecipadas globalmente. Aquilo que era um luxo, como um sistema de voz, ele vai passar a ser mais uma utilidade, Rodolfo. Obrigado. Alex, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu tenho uma curiosidade. Você é um cara que conversa bastante, dialoga bastante com o topo, né, os presidentes das grandes montadoras. E a gente percebe um movimento lá fora muito forte, e que aqui me parece que já está começando, que é das montadoras atropelarem a sua própria rede fazendo venda direta. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso é uma tendência? Você já percebeu alguma coisa? Ou em algum diálogo que você teve na rádio, você já percebeu que isso pode ser uma tendência copiando lá fora? Nilson, eu acho que é uma tendência e já está acontecendo. O mercado virou até um pouco canibal, porque é canibal quando você come da própria carne, né, da sua própria espécie. E isso é um canibalismo quando você não prestigia e não protege a concessionária. Você não protege exatamente a fonte que você tem de saída do seu veículo. Porque feirões de fábrica acontecem, mas são esporádicos, né? Aquele feirão de domingo, aquele feirão do sábado, tal, isso é muito esporádico. O dia a dia da venda é a concessionária. Esse é o caminho direto da concessionária, seja monomarca ou seja multimarca. Isso já está acontecendo, mas é um tiro no pé que vão dar. Eu acho que aí vale, na verdade, a associação, a FenaBrave, a associação das concessionárias se unirem e sentarem com os cabeças desses caras, porque eles têm muito poder. Eu percebo em cada coletiva sempre tem um head das concessionárias participando das coletivas e são chamados para falar da importância, principalmente do pós-venda. Então, o pós-venda, ele está na mão da concessionária, não está na mão da montadora. Aquela revisão a preço fixo que muitas montadoras, principalmente as francesas, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram problema. Aí eu falo, Citroën, Renault, a Peugeot, enfrentavam grandes problemas com custo de revisão.
eles tiveram que se aliar às concessionárias de uma maneira bem forte, criar subsídio até para a própria concessionária, para garantir o pós-venda e revisão a preço fixo, que muita gente deixava de comprar aquele carro porque não tinha segurança na hora de ter que trocar uma peça ou de passar por uma revisão e esse preço ser muito alto. Então, Enilson, eu acho que assim, já está acontecendo, mas é um tiro no pé, porque a concessionária, nesse processo, principalmente no processo de pós-venda, ela é muito forte e cria confiabilidade para o consumidor. Ô, Alex, nessas entrevistas que você teve com o CEO aí das montadoras, algum deles falaram que está previsto algum aumento por causa do custo do valor do dólar, alguma coisa? Você ouve, eles falaram alguma coisa a respeito que prevê algum aumento? Elídio, não, acho que ao contrário. Eles estão todos mantendo, eles até dizem, algumas falando até que estão mantendo a tabela de 2019. O que vai acontecer? A gente tem uma capacidade em pátio hoje das fábricas de 3 meses. E mais ou menos o mesmo estoque, aí vocês podem me falar melhor, dentro das concessionárias. Então, a preocupação nesse momento é vender. E vender não só com condições especiais, porque eles estão propondo também o custo do ano passado, mas com uma flexibilidade maior de financiamento. Até por isso que o Pablo Dicey pediu apoio do governo para financiamento, já que eles estão repassando esse financiamento, como vocês sabem, sempre tem uma bandeira por trás, mas Banco Volkswagen, Banco GM, Banco Fiat, um tem o Itaú, o outro tem Santander, outro tem Bradesco, enfim. Mas eles estão propondo financiamentos e fazendo um pouquinho até de vista grossa para aquilo que antes era muito pesado, que era inadimplência, ou seja, o BAR ele diminuiu um pouco para forçar a venda. As vendas, até pelo que o Siqueira me falou, se você for ver a queda do ano passado de maio para esse, dos seminovos e usados, foi 65%. Do mercado de novos foi 75%. E esse mercado impulsiona muito. A gente sabe que quando voltar ao mercado é importante para os dois, né? Volta o mercado vendendo mais novo, vai vender mais o seminovo e usado, porque esse cara vai na concessionária trocar. Então um acaba facilitando o outro, mas respondendo aí de maneira mais objetiva, não, eu vi exatamente ao contrário. O que eles estão procurando fazer mais é forçar a produção de carros aqui no Brasil. O Nivus da Volkswagen agora foi lançado globalmente, é o primeiro carro global da Volkswagen, com engenharia do Brasil, com a inteligência do Brasil, que é isso que encarece um projeto, e isso vai ser exportado para o mundo inteiro. O lançamento é global e feito no Brasil. O que o brasileiro está fazendo nesse momento, até a Caoa Sherry é a mesma coisa, é produzir no Brasil para não ficar nesse dólar de 5 que pode chegar a 6 aí o dólar. Mas não, Ilídio, estão mantendo os preços e com condições de financiamento mais flexíveis do que eram em 2019. Ok, obrigado. Deixa eu perguntar para ti, qual que é o teu sentimento com relação à questão da não propriedade do veículo, né? É uma tecnologia que talvez nem exija tanta tecnologia assim, mas é um modelo aí que está chegando. Eu tenho um ponto de vista que sim, a tecnologia daqui a alguns anos vai tirar o carro, por exemplo, das empresas de funilaria e pintura. Os carros simplesmente não vão mais bater, serão carros autônomos, vai passar na minha cabeça aqui a 200 km por hora, a 5 centímetros um do outro, e não vai bater, não vai ter mais semáforo, estou chegando, separa que eu estou passando e por aí vai. Mas hoje já é uma realidade, e esse mercado está vindo, que é da não propriedade. E aí as concessionárias, né, falando daquilo, pegando um gancho daquilo que foi dito com relação ao canibalismo, né, a venda direta, enfim, como é que você enxerga esse mercado tomando conta do mercado de automóveis aí? Então vamos lá, por duas partes. Primeiro falar dos autônomos, que é um assunto bem interessante. No Brasil a gente tem até o nível 3. Foi o máximo que a gente chegou. Até pouco tempo atrás era o nível 2. Como funcionam esses níveis de condução? O nível 2 é o semi-autônomo, onde você tem recursos dentro do carro para te proteger contra terceiros ou contra, mais preocupados com a segurança, mais com a mão no volante. Então você tem um lane assist, que você mantém o carro dentro da faixa, você tem o distanciamento entre o carro na frente, também que é previsto, você coloca, por exemplo, a velocidade de cruzeiro de 100 por hora numa estrada, e você tem um sistema de distanciamento para o carro da frente, que ele
hora que tem um carro mais lento, ele mantém a velocidade do carro que está mais lento e se mantém na faixa. Ou seja, você poderia continuar dirigindo de braço cruzado e fechar o olho, porque ele não vai sair da faixa e não vai bater no carro da frente e vai assumir o controle do carro da frente. Esse é o sistema 2. O 3, ele já é mais avançado, ele propõe outras tecnologias de reconhecimento das faixas, reconhecimento também dos sinais. O 4 é o que provavelmente pode chegar no Brasil, que ele faz tudo isso, mas o motorista tem que estar sentado no banco do motorista, mesmo sem colocar a mão no volante. E o nível 5, que é o que a gente vê lá no Google. Esse ano eu tive até a oportunidade de andar no Waymo, um carro totalmente autônomo, que você senta no banco de trás e através de um aplicativo no banco traseiro, um tablet, você fala para onde você quer ir, se quer parar, ele te leva para qualquer lugar. No Brasil, isso vai demorar muito, por conta das nossas vias públicas. A via pública aqui ela não tem uma sinalização muito clara, as faixas estão apagadas, tem remendo nas vias, existem os motoboys que acabam com qualquer sistema de tecnologia de automação, porque ele entende que ele está em rota de colisão. Você está numa via e passa um motoboy na sua frente, ele entende, ele freia, desliga e vem um alarme para você assumir o volante. Então, a infraestrutura é a mesma coisa. Você está numa marginal, tem uma placa lá, 60 por hora, veículos lentos e 80, 90 rápidos. O sistema não consegue ler duas placas de velocidade na mesma via e ele não vai entender isso, não vai funcionar. Indo agora para o outro lado, o cara querer ter o carro dele, a posse, eu acho que vai diminuir muito a posse, mas não vai diminuir a venda. A gente vê isso através de locadoras de veículos. Hoje, você fazer um contrato, principalmente do lado corporativo, o custo é muito menor para você ter dentro da sua frota um carro que não seja seu, do que a montadora arcar, a empresa arcar com IPVA, enfim, com todos os tributos, com seguro, tal, você podendo ter um carro que não é seu e que ele está sempre novo. Ele está sempre pronto para ser utilizado e com um sistema de assistência diferentemente de você tivesse o seu. Você tem que pagar por um serviço. Quando você compra ou compra esse serviço, ou você aluga um carro, você tem tudo à sua disposição. Então, eu acho que a tua colocação é muito importante. Eu acho que essa vai ser uma nova tendência, mas que não gera preocupação de venda, porque a venda vai continuar acontecendo. Eu vi uma situação na Mercedes, há 15 anos atrás, que me impressionou muito. Todos os diretores de Mercedes, nível diretoria, eles usam Mercedes. Os funcionários têm direito a um carro da montadora para utilizar e tem o carro deles com desconto de comodato. Esses carros utilizados na época, que davam para eles, como a Mercedes não tinha um carro na faixa de 50, 60 mil, eles compravam da GM. Então, para mim, essa foi uma das maiores disrupturas para esse sistema, que funciona muito bem, de você não ter a posse do veículo e dar um subsídio para o teu funcionário, ter um carro com custo baixo, com uma frota que também era alocada, mas foi uma frota de GM dentro da Mercedes. Eu acho que é uma tendência, mas, de novo, eu acho que agora vai ter uma briga muito forte de protocolos de segurança dos carros de aplicativos e de transporte público, que no Brasil, realmente, eu não acredito muito, até pela cultura do povo, que isso vai ser cumprido, e que pode facilitar a venda do seminovo usado, a venda do veículo, para esse cara utilizar um veículo que esteja na posse dele, não necessariamente que seja o carro dele, mas ou através de leasing, ou através de comodato, ou através de uma locadora, ele ter o veículo dele em ambiente seguro. Ô, Alex, boa noite. Meu nome é Glenn, eu sou da Soveng, aqui de Minas Gerais. É questão ali que você estava falando no começo, ali, antes de você abrir para perguntas, é o novo perfil do consumidor, né, pós-pandemia. A China estava caminhando por uma rota, vamos falar assim, de consumo, um consumo diferente, hoje está voltando a ter um volume maior de vendas justamente por isso. Questão de cada um querer realmente se preservar e, com isso, cada um ter seu próprio automóvel. Aqui no Brasil, a gente sabe que mobilidade urbana é uma coisa que deixa muito a desejar. Uma pergunta que eu quero dizer, eu acredito tá? Eu hoje, por exemplo, até eu tenho 53 anos, eu tenho um filho de 9, daqui 10 anos ele voa rápido, passa muito, muito rápido. Ele já vai estar com carro e eu já vou estar mais velho. O perfil desse consumidor, o que você observa hoje? Porque algumas coisas que eu já li a respeito, que o consumidor hoje que está entrando no mercado,
esse consumidor mais jovem, ele é mais exigente, não faz questão de carro de alto custo, eu falo até de valor também, né, do bem, mas ele procura um carro assim com alta tecnologia. Você acredita que no Brasil isso vai ser possível? Primeiro, também, só um parênteses aí nisso aí. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo de impostos na fabricação do automóvel zero quilômetro, que é quase 47 e poucos %. E nós temos uma taxa de juros altíssima, né? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, vamos lá. O primeiro ponto, então, sobre o jovem, a compra do carro. Seu filho tem 9 anos. Essa geração, na verdade, a geração que a gente chama dos milênios, eles estão muito mais preocupados com tecnologia, mas também tem uma preocupação muito grande ambiental. Se o carro elétrico, por exemplo, o carro híbrido, tivesse um custo baixo no nosso país, imagina, você fala em 47% de fabricação, você imagina, então, o valor de imposto para trazer um carro desse de fora. O Brasil, um carro elétrico, para a gente falar desse público jovem preocupado com o ambiente, com o meio ambiente. O carro mais barato que ele vai encontrar no mercado, com esses protocolos do Eco, né, do Blueprint, ele custa R$160 mil. Então, ele está fora da nossa realidade. Quando você fala em tecnologia, o jovem de hoje ele está muito mais antenado com novas tecnologias, com conectividade, principalmente a conectividade do carro, segurança, ele tem uma consciência muito maior que da minha época. Na minha época, o cara queria ter um muscle car, um Mustang. Ele não estava preocupado com o consumo de combustível, ele não estava preocupado se aquele carro era seguro ou não. A gente era de uma época que não usava nem cinto, não precisava cinto de segurança, muito menos airbag. Um dos carros que veio para o mercado e teve maior aceitação do jovem, e aí vem um sinal muito forte da preocupação dele e dos pais com segurança, foi o AP. O AP da Volkswagen ele chegou com uma plataforma que eles chamam de MQB, que é toda estruturada para batida, para proteger aquele habitáculo. Agora, você não imagina que há 20 anos, 30 anos atrás, o jovem ia querer um AP. Não, o carro ele é quadradinho, ele não tem aquela linha aerodinâmica bonita, ele não é um carro esportivo, não é um carro que vai chamar a atenção de ninguém. Então, essa disruptura que teve da preocupação do jovem com conectividade, baixo custo e ecologia, um ar limpo, né? Um ar muito mais puro, ela funciona, ela vai continuar funcionando, vai levar esse cara, caso ele queira comprar o carro dele, muito diferente de antigamente. Qual é a preocupação agora? A gente está vivendo um momento atípico. Então, tudo que a gente falar agora, eu acho que vai ser um grande balão de ensaio, principalmente no pós-pandemia. O brasileiro, quando você falou de mobilidade, a mobilidade ela só chegou aqui, de uma certa maneira, principalmente nas ruas da cidade de São Paulo, por modismo. O patinete, que todo mundo fala do patinete, ele funcionou, teve uma febre dos patinetes por conta de modismo. As bikes que tentaram fazer umas faixas de bike muito inteligentes no começo e outras meio imbecis, mas de qualquer maneira foram muito criticadas. O cara que continuou usando a bike, o sistema de transporte de bike, é o esportista ou o jovem que já utilizava, mas não trouxe um novo público para as bikes por causa da faixa de pedestre. Então a mobilidade urbana no Brasil ela é muito complicada e ela é muito alicerçada do que a gente vê lá fora. Então, as pessoas começaram a ver patinete sendo utilizado na Alemanha, sendo utilizado nos Estados Unidos. Não numa cidade como São Francisco, tem muita ladeira, mas sim em Nova York. As bikes em Nova York, os entregadores de bike de Nova York, existem há 40 anos. Você não vê o motoboy, você vê os caras de bike e fazendo entregas. Então, isso já acontecia há muito tempo. O problema do Brasil é a mobilidade urbana, ela sempre esteve muito alicerçada ao momento político das cidades, ou seja, dos grandes chefes, dos gestores da cidade, que muitas vezes fazem isso por votos e não pela mobilidade urbana, e também pelo aculturamento do nosso povo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta aí. Não, respondeu sim. Você quer fazer a sua pergunta? Vamos lá, Alex. Primeiramente, um prazer estar falando com você aqui. E pegando aquele gancho sobre os veículos de não ser de nossa propriedade, e que os jovens de hoje buscam não ter o veículo próprio. Muitas fabricantes, montadoras, estão montando o seu próprio sistema de locação de veículos. Eu queria saber o que você acha disso e se isso é para agora.
Olha, eu vi alguns projetos que seriam para agora, seriam para julho desse ano, mas provavelmente foram adiados. E, mais uma vez, eu acho que não é legal, né? Pelo mesmo motivo que eu falei do apoio, da necessidade das concessionárias e desse mercado todo, que, na verdade, é como se fosse um povo, né? Você precisa desses tentáculos, você precisa da rede para fazer funcionar. É a história de um time. Alinhando até para o meu lado, aí, como eu cubro muito motorsports, é que nem um time de Fórmula 1. Cada um na sua função. Então, quando você tenta atropelar a função de alguém, aquele cara vai ser prejudicado ou o serviço não vai ser tão eficiente. Então, algumas montadoras fizeram uma previsão o ano passado, mas já deram um sinal disso no Salão do Automóvel de 2018. Eles chegaram a colocar a importância deles entrarem no mercado também fornecendo tecnologia pela confiabilidade, pela marca, pela imagem, mas na verdade era assim, um gato subiu no telhado para dizer que da mesma maneira que eles fazem os feirões fim de semana e que eles também precisam de recurso, talvez eles fossem abocanhar essa fatia também do mercado. A previsão era para julho desse ano, mas de novo, eu acho que todas as previsões foram por água abaixo pelo momento que todos estão vivendo. A montadora ela vai precisar muito, daqui para frente, de uma história que é confiabilidade, não só da marca, mas, como eu falei, dos protocolos de segurança. E eu acho, mais uma vez, eu não sei, eu não entendo muito, isso é mais a praia de vocês do que a minha, mas se era uma conversa com a Larico, se é uma conversa com o Fenabrave em geral, com os participantes, para vocês estarem mais próximos das montadoras, como eu sempre vejo as montadoras muito próximas da Anfávia. Eu vejo a Fenalto muito próxima das montadoras. Várias vezes eu vi aqui o Dr. Ilídio, o Enilson convidando, o Luiz Carlos Moraes, já teve o Megali também, mas eu acho que essa mesma ação podia partir, e eu digo aí, presidentes da Anfávia, né, para ações não só junto ao governo, como tem aí, parabéns para todos aí da Fenalto pela iniciativa até do trâmite de licenciamento dos carros, isso começou com a Anfávia e com a Fenalto, então eu acho que ações assim, com as concessionárias, criando uma proximidade das montadoras, seria fundamental para os dois não baterem cabeça e entenderem que vocês, na verdade, são grandes aliados desse mercado. Beleza. Olha, estamos chegando ao fim dessa live, né? E chegou a hora de mostrar a surpresa. Olá, amigos. Estou aqui para anunciar a criação do canal Fenalto TV. Nesta primeira edição, trataremos dos números de mercado de maio e de assuntos de nosso interesse. A partir de hoje, você vai poder acompanhar as notícias da indústria automotiva e também do mercado de seminovos e usados pela TV Fenalto, com um canal exclusivo para você no YouTube. Espero você! A Fenalto divulga semanalmente os números de comercialização de seminovos e usados. Neste vídeo falaremos sobre os dados do mês de maio. Os números, embora comecem a indicar uma retomada lenta e gradativa das vendas, ainda estão bem abaixo, naturalmente, dos resultados de antes da pandemia. Até a primeira semana de março, as vendas estavam positivas com um volume acima de 60 mil negócios, cerca de 11% superior a fevereiro. A partir do decreto de quarentena, com o fechamento do comércio e das lojas, o volume de vendas foi decrescendo continuamente, até praticamente o final do quarto mês do ano, com ligeiras oscilações positivas. Mas a boa notícia é que a partir da quinta semana de abril, as vendas começaram a se elevar novamente, em volumes pequenos, mas contínuos, em função da utilização de mecanismos online para gerar vendas, mantendo os resultados positivos até o dia 31 de maio. O resultado comparativo entre maio de 2020 e o mesmo mês de 2019 recuou 65,2%, e no acumulado deste ano se constata um recuo de 34,4%. Durante a quarentena, a Fenalto vem realizando encontros virtuais com associados e parceiros do setor financeiro, portais de comércio eletrônico e outros convidados, buscando oferecer alternativas e auxiliar os lojistas na geração de negócios. Para entender melhor esses números e tirar algumas conclusões mais concretas sobre eles, eu convido ao programa de hoje o conselheiro da Fenalto, Hélio Siqueira, para tirar algumas dúvidas nossas aqui.
Siqueira, a que afinal tu atribui esses números? Seria realmente uma retomada do mercado ou é mais uma adaptação do lojista às dificuldades que ele encontra hoje? Olha, André, cremos que é uma adaptação natural à situação atual mesmo, levando em consideração que estamos no meio da quarentena, né? Ainda não temos uma data para o fim dessa quarentena e o que está havendo são concretização de negócios que estão já entabulados ou que vieram sendo entabulados nesse meio tempo, né? E é uma acomodação, longe de ser o normal do comércio de veículos. Isso tem a ver com uma maior utilização do mercado eletrônico pelas próprias lojas? Sim, acreditamos que sim. Nesse momento, o caminho mais fácil de se adquirir um veículo é via internet. O trabalho feito pela internet realmente é muito importante. E a partir disso, a gente tem como fazer alguma projeção futura? A tendência é continuar num crescimento leve mesmo? Projeções são coisas mais complexas de serem feitas, né? Agora, sabemos que na hora que houver um retorno de atividades mais ao normal, né, os números devem voltar a subir, né, e deveremos chegar a volumes mais semelhantes aos conhecidos. Quais eles serão, não sabemos, mas os números serão maiores do que esses que nós estamos verificando, sim, com certeza. E para tentar sentir melhor esses números na ponta da cadeia, entrevistamos hoje o lojista Luiz Mendonça, da Gilberto Veículos aqui de Campinas. Luiz, como que você vê a divulgação de alguns números um pouco mais positivos aí nessa última semana e nesse mês? Foi a sensação de vocês aí na loja também? Os números hoje ficam um pouquinho difícil para nós acompanharmos o gráfico, porque o Detran está fechado. E qualquer pesquisa que tenha hoje sobre, qualquer gráfico sobre vendas, é tudo em cima do emplacamento do carro. Então nós estamos hoje, eu não consigo enxergar hoje um gráfico referente às vendas como estão, porque o Detran parou. E aí nós vamos mais no bate-papo, informal, converso, ligo para uma loja, marco, anoto, vejo quantos carros ele vendeu, quanto ele está conseguindo vender, quanto ele deixou de vender, por que ele deixou. Então nós, através da associação, nós fazemos a nossa própria pesquisa e realmente está em baixa. Então, assim, em questão de números, de estatística de números, nós temos que esperar o Detran voltar. Vocês aí tomaram alguma atitude diferente do que vinham fazendo antes da pandemia do coronavírus? E acham que isso teve alguma influência no resultado mais positivo? Nós sentamos com os nossos vendedores e pedi para que eles nos ajudassem, os nossos players. O que nós podemos, qual a mídia que nós podemos acertar. Então eu diminuí uma que tem um pouco menos de retorno, investi numa que tem um pouco mais alto o retorno. Então assim, gente, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, gráfico. Esse gráfico você consegue fazer dentro da sua loja com os seus vendedores. Qual é a mídia que você tem hoje um acesso um pouco maior? Você entra nela, chama o seu gestor dela, senta e faz um acordo. Pede para ele aumentar seu pacote, diminui, traz ele para dentro da sua loja, diminui o valor que você paga hoje e aumenta o seu pacote. É onde nós temos que atacar, é nos players, é onde nós temos que mais atacar e onde o retorno hoje está dando 92%, vamos falar assim. E também hoje conseguimos fazer um acordo com os vendedores, reduzindo o fixo deles e aumentando hoje a sua comissão. Nós aderimos assim, hoje, a consignação, que há uma fatia muito boa hoje para o nosso ramo. Aumentei a comissão da consignação para captação de comissão, aumentei a venda, tudo isso sempre pensando o seguinte: hoje eu vou diminuir um pouco o ganho da empresa e vou aumentar a motivação dos meus vendedores, e eles estão participando disso junto, tá, gente? E qual que é a expectativa de vocês, então, aí a curto e médio prazo? Nós temos que ter muita cautela, porque as concessionárias estão voltando a trabalhar agora, que são os nossos maiores fornecedores de carros usados.
Então nós temos que ter uma cautela muito grande e sempre trabalhando o seguinte, se você está associado a alguma associação perto aí da sua região, sempre pede e procura para eles fazer os números particulares deles, como que está o mercado, como que está o mercado entre os associados e como que está o número, se está médio, se está subindo, se o gráfico está descendo. Que a confiabilidade hoje de um gráfico é o boca a boca, o tete a tete, pessoal. E o portal Globoesporte.com lançou um desafio, um quiz em sua página, em que o internauta é desafiado a descobrir qual que é o carro de Fórmula 1, qual modelo e em qual ano que ele disputou competições, com apenas um pedacinho da foto. E aí, você acha que está preparado para responder esse quiz da Globoesporte.com? A gente vai colocar o link aqui, e aí quem tiver o resultado quiser compartilhar com a gente nas nossas redes sociais para saber quem foi melhor, quem ganhou aí o quiz da Globoesporte.com. Então é isso, galera, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa, espero que vocês tenham gostado. Nossa intenção aqui é criar uma relação mais próxima entre a Fenalto e o lojista, trazendo alguns dados atualizados, algumas coisas que possam ajudar, não só o lojista, mas todo o nosso mercado a girar melhor os nossos negócios em momentos difíceis também e, se Deus quiser, quando tudo isso voltar à normalidade. Fiquem de olho, tem muita coisa legal ainda por vir aí pra frente. Valeu, um abraço! Eu só queria comunicar que essas lives, ou seja, esses comunicados, na verdade, da TV Fenalto vão acontecer uma vez por semana. Esse primeiro já está disponível no grupo da Fenalto e também vai estar disponível sempre no canal da Fenalto para quem quiser ver os anteriores. Então, na próxima semana já tem mais um e a gente vai estar sempre passando por você aí, capitaneado pelo André Salles, os momentos do mercado, novidades, quiz, informações sobre a indústria automotiva, entrevistas, então vale a pena acompanhar semanalmente, como ele mesmo falou, é uma maneira de todos ficarem mais próximos desse momento da Fenalto e compartilhando informações aí entre vocês. Beleza. Então tá bom. Gostaria agora de chamar o Dr. Ilídio para encerrar a nossa live, né? Maravilha, parabéns a todos vocês que trabalharam aí para colocar a Fenalto no ar, né? Que bom, parabéns André, parabéns Alex, a todos vocês que empenharam para isso. É mais um serviço que está aí para todos os lojistas, né? Agradeço a presença de vocês todos, Alex, ao André, a todos os presidentes aí que estão prestigiando, e diretores e os amigos. A todos vocês, o meu muito obrigado. Foi muito importante estar com vocês aí, tá? Um grande abraço a todos. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos muito mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar, 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 sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes. Vai passar e sairemos ainda mais fortes. Vai passar, sairemos mais fortes.